Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a presença dos nossos oradores. Obviamente aqui contando com a Tânia Fragoso, a Mafalda Seco e a Ana Queiroz do Val em relação aos oradores que estão aqui presentes da Works. Iremos falar neste primeiro Work Talk em relação às oportunidades e riscos dos valores ativos, obviamente em relação mais aos PDMs. Como é habitual, temos vindo a desenvolver e estamos cada vez mais a desenvolver algumas apresentações de alguns, enfim, fatores importantes que têm a ver com o mercado imobiliário e temos claramente, enfim, a falar de um setor que é o setor dos PDMs e o setor também dos projetos de promoção que poderão vir a ser atingidos por estas alterações enfim, dos PDMs que vai haver agora no próximo. Iria, neste caso, passar a palavra aqui à Ana Queiroz do Val e também agradeço aos nossos ouvintes por terem, enfim, ter a oportunidade de assistir a estes workshops. Ana, se quiser pode fazer, faz favor, a sua apresentação. Muito bom dia a todos, agradecendo obviamente o interesse e a participação de se juntarem a nós. Eu vou sobretudo começar por vos enquadrar as matérias. Vamos falar, enfim, daquilo que é o processo de alteração dos planos diretores. E, sobretudo, uma perspectiva do valor de mercado, portanto, em processos de desenvolvimento e concretização de investimentos. Obviamente, este valor de mercado, enfim, sobre isso a Tânia e a Mafalda falarão mais adiante, mas tem, sobretudo, a base da possibilidade de urbanizar e edificar. Uma viabilidade financeira, que obviamente tem que ser garantida, mas também quando se projeta um desenvolvimento, tem que existir uma possibilidade física inerente ao terreno que estamos a falar, mas muitas vezes é esquecida a possibilidade legal e só mais adiante, quando começamos, enfim, as nossas relações com as entidades licenciadoras, nos confrontamos com diversas questões. Esse valor de mercado, obviamente, do lado do vendedor, que coloca um conjunto de pressupostos na formação desse valor, pretende capitalizar esses pressupostos que dá como certos e seguros, mas do lado do comprador, obviamente, não pode deixar de integrar o fator de incerteza e risco desses mesmos pressupostos. Ora, neste contexto de incerteza criado pelo processo de transição e alteração dos valores dos planos diretores municipais, acresce, obviamente, esse risco e essa incerteza, e é sobretudo disso que vos vou falar. Mas também dar-vos aqui algumas pistas, por assim dizer, naquilo que podem ser as oportunidades de consolidar valor ou reduzir essa incerteza e risco. Isto não está a passar, mas vamos esperar que o computador responda. Nós, em 2014, 2015, sofremos uma enorme transformação naquilo que são as principais regras relativamente aos planos municipais, pela nova lei de bases e pelo próprio regime jurídico dos planos, e iniciámos aquilo que se designa um novo paradigma da classificação do solo. Enfim, já lá vão quase 7 anos, o tempo passa depressa, mas estamos nesta fase de adaptação de todos os planos municipais, portanto é uma transformação a nível nacional. E que o prazo para os planos municipais já terminou, e apenas aquilo que é a recondução dos planos especiais foi agora estendido até julho de 2021, o que obviamente para quem lida diariamente com estas questões sabe que é um prazo perfeitamente inexecuível e portanto provavelmente também este será dilatado. Ora, estamos assim com o prazo terminado para os planos municipais em janeiro de 2021, numa incerteza acrescida.
estamos no regime transitório dessa lei de base e desse regime jurídico que nos diz que os planos deverão ser suspensos se não forem alterados, suspensos nas normas que deveriam ser alteradas. Ora, obviamente, difícil será identificar exatamente as normas que deverão ser suspensas e, portanto, estamos agora num contexto de incerteza até para os próprios municípios de como gerir esta situação. Aquilo que se perspectiva é o estabelecimento de um novo prazo para adaptação dos planos. Ainda não foi aprovado nem publicado esse novo prazo, mas a expectativa é que seja estabelecido esse novo prazo, enfim, com efeitos retroativos, por assim dizer, mas em boa verdade estamos, sobretudo para a gestão municipal, num processo de incerteza acrescida. Portanto, esse prazo, que não sabemos ainda qual, mas que pela minha experiência, enfim, ao longo destes anos, me dirá que se arrastará para 2022, não nos podemos esquecer que 2021 é ano de eleições autárquicas, portanto será difícil a concentração de esforços em processos que mesmo em 6 anos ou 7 anos não foram conseguidos e, portanto, parece-me, eu não diria certo e seguro, mas muito provável que esse prazo será estendido até, provavelmente até final ou quase de 2022 e, portanto, será a última e derradeira oportunidade, julgo eu, não vejo fundamento para novas dilações deste prazo para que os investidores se possam adaptar e possam a este processo e àquilo que será os novos planos. Nós temos isto, para vos explicar muito rapidamente, nós, enfim, daquilo que era o regime anterior, nós tínhamos solo urbano e urbanizável, onde podia estar algumas construções, alguns espaços vazios, alguma perspectiva de desenvolvimento, poderiam existir ou não infraestruturas, podia ser um terreno totalmente virgem, por assim dizer, e teríamos do outro lado o solo rural, onde também acontecia a construção, onde também havia a perspectiva de se construir, onde umas vezes existiam algumas infraestruturas, mas, portanto, tínhamos um valor do solo urbano urbanizável presumido ainda que não titulado, isto numa linguagem um pouco mais técnica, e havia uma certa desconsideração de risco no solo rural. Ora, o novo paradigma para já determina que só será solo urbano aquele que estiver total ou parcialmente urbanizado, portanto, aquilo que há pouco designei de terrenos virgens, sem infraestruturas, sem construções, será obrigatoriamente classificado como solo rural e também do ponto de vista do solo rural, que agora se designa de rústico, ainda que tenha algumas infraestruturas, ele destina-se essencialmente a atividades não edificatórias e, portanto, não existe consignado na lei de base o direito de urbanizar e edificar em solo rústico. Não quer dizer que não possam pontualmente existir algumas construções e diz-nos a lei aquelas que pela sua natureza não se possam realizar em solo urbano e, portanto, só muito excepcionalmente existirá edificação ou capacidade de edificação em solo rústico. Obviamente, neste período de transição, temos esta incerteza acrescida do desconhecimento do novo prazo, eventualmente algumas alterações ao regime jurídico dos planos, que também não sabemos a sua amplitude, e o risco, obviamente, que continuamos para aqueles municípios que ainda não concretizaram esta transição, o risco relativamente ao conteúdo do futuro plano para desenvolvimentos que possam estar hoje perspectivados de acordo com o regime anterior. Isto insisto em não passar. Temos assim que os novos planos vão se cingir a construções e infraestruturas existentes e a alguns espaços intersticiais marginais de comatação de malha e o solo rústico é um solo que
como pressuposto e à partida não tem o direito a urbanizar e edificar. Aqui apontar alguns riscos e alguns alertas relativamente aos processos em desenvolvimento ou na perspectiva de um desenvolvimento mais próximo. Relativamente ao solo urbano, relativamente a licenças já emitidas, tem que ser sempre ponderado o risco da possibilidade da sua caducidade, da possibilidade da sua renovação se o prazo existente não for necessário para terminar a obra, mas queria-vos dar aqui um especial alerta relativamente aos pedidos de informação prévia que possam ter sido aprovados à luz de anterior plano. Enfim, o regime dos pedidos de informação prévia que vigoram por um prazo de 1 ano, constituem um direito a realizar aquela operação urbanística naquelas condições, portanto é aquilo que se designa direito adquirido, enfim, tentando falar numa linguagem mais acessível a todos, e a grande questão que aqui se coloca é da possibilidade da renovação desse PIP, porque diz a lei que ele pode ser renovado por mais 1 ano, e é normalmente neste período destes 2 anos que se efetuam algumas transações, a possibilidade da sua renovação. E aqui quero deixar um alerta, é que se entretanto entrar em vigor um novo plano, com regras diferentes e sobretudo regras que permitam menos ou deixem totalmente de permitir aquela ocupação, eu diria que é quase certo e seguro que esse PIP não será renovado, porque as condições de renovação de um pedido de informação prévia é que se mantenham as regras anteriormente em vigor, e portanto deixo aqui este alerta. Um alerta mais lateral, mas que convém também sempre, independentemente deste contexto da alteração dos planos municipais, terem atenção, é quando existem obras executadas ou em execução, verificar sempre se ela está executada de acordo com o projeto aprovado e se não está, se existe a possibilidade de regularização. Ora, para responder a esta pergunta, teremos uma maior incerteza neste período de transição. Queria também, enfim, falar-vos de uma perspectiva otimista, enfim, positivista, no sentido das oportunidades, relativamente ao solo rústico, que é provavelmente onde se colocarão as maiores diferenças relativamente ao anterior regime, aos anteriores planos e aos novos planos. Obviamente que a lei prevê processos de reclassificação do solo rústico em solo urbano, terão sempre um caráter excepcional e com, enfim, com parâmetros muito específicos, com exigências muito específicas em termos processuais de fundamentação, são planos de pormenor, só podem ser essa reclassificação só pode ser feita através de planos de pormenor com efeitos registrais, portanto, num enquadramento de contratualização desde o início do processo até ao seu registro final, e eu diria mesmo até à sua licença de utilização, porque o solo efetivamente só se reclassifica quando a obra está totalmente terminada e, portanto, em condições de ser emitida a licença de utilização, e portanto são processos complexos, complexos eu diria não tão complexos, mas sobretudo exigentes em termos de fundamentação dessa oportunidade de reclassificação, que terá sempre um caráter excepcional. Temos também a figura dos planos de intervenção em solo rústico e que começa já muito a ser utilizada exatamente para o desenvolvimento de projetos que acontecem no solo rústico. Como diz o nome, plano de intervenção em espaço rústico, ele abrange exclusivamente o solo rústico. E eu dou aqui, enfim, alguns exemplos, eu diria que talvez aquele que pode ser mais conhecido de todos é o caso, por exemplo, de um desenvolvimento turístico em espaço rústico, turismo ele muito ligado à natureza ou à atividade agrícola e, portanto, com condições naturais que são exigidas para o tipo de produto que se pretende promover e, portanto, este é um instrumento privilegiado para esse tipo
tipo de operações. Sendo certo que o solo nunca é classificado como solo urbano, ele permanecerá sempre como solo rústico, terá, obviamente, condições para a sua edificação para uma das finalidades que está incluída na definição, na determinação das características do solo rústico. Portanto, no que se refere a esta componente do solo, portanto a parte rústica, teremos sobretudo estes dois instrumentos, sendo certo, e aqui reforço o caráter excepcional de reclassificação do solo. Ela não acontecerá certamente nos primeiros 3 ou 4 ou 5 anos mesmo da vigência dos novos planos e, portanto, restará, obviamente, desenvolvimento ao abrigo de planos de intervenção em espaço rural. Queria também, num sentido positivo, e aqui pedia, enfim, que vissem, enfim, esta informação que agora vos vou transmitir, num sentido de uma grande oportunidade e que exige, enfim, uma forte cooperação entre os municípios e os particulares. A gestão urbanística tradicional, por assim dizer, esteve sempre ligado ao processo casuístico de operações individuais, pensadas individualmente no sentido do seu proprietário, do seu projeto, e a Câmara ia reagindo individualmente a cada uma delas. Verifica-se já nos últimos anos, 2, 3 anos, um forte dinamismo e uma forte disponibilização dos municípios para uma gestão urbanística programada. Através, enfim, as unidades de execução já existem no regime desde 99, mas efetivamente os municípios neste momento estão a socorrer-se desse instrumento exatamente como instrumento de execução de operações integradas e não através de operações casuísticas. Para o município tem uma enorme facilidade processual quando comparada com um processo de elaboração de um plano pormenor, com uma carga burocrática muito forte, e, portanto, os municípios veem este instrumento das unidades de execução com um caráter muito operacional, de resultados que poderão ser muito rápidos e que asseguram a execução integrada, que é isso, obviamente, que o município pretende. Do lado do particular, tem obviamente um processo, ainda que dependente do município, lhe permite participar no conjunto, numa determinada área, num processo construtivo do desenvolvimento e que lhe garante a ele, ao particular, os custos que tem exatamente com a operação que lhe diz respeito enfim, ao seu terreno e uma garantia de valor, porque efetivamente, enfim, aquilo que alcançamos como unidade de execução é muito similar, do ponto de vista do particular, é muito similar àquilo que alcançamos com um plano pormenor, porque teremos em concreto definida a nossa capacidade de edificação, metros quadrados, utilizações, usos e utilizações. Temos também uma garantia de custos naquilo que possa ser a participação em infraestruturas próximas ou gerais dessa área e, portanto, não nos vemos confrontados muitas vezes quando no final de uma aprovação de um projeto ou da emissão de uma licença é imposto um encargo de execução de uma infraestrutura que enfim, não está dentro do nosso terreno, mas que é necessária, e, portanto, temos garantia de custos, garantia de valor. E temos também, do lado do particular, a garantia de uma envolvente programada, e, portanto, cada particular sabe exatamente o que é que vai acontecer nos terrenos vizinhos e assim pode melhor formatar a sua promoção. Obviamente não deixa de ter riscos. Quais é que são os dois principais? Um do lado do município, que tem uma complexidade de gestão do processo, os quadros dos municípios ainda não estão, enfim,
com a experiência e o conhecimento e com a máquina oleada para que estes processos possam resultar de uma forma muito mais célere, e também do lado do particular existe uma complexidade acrescida de negociação e contratualização. Obviamente, enfim, e para isso, obviamente, para acompanhar em todo esse processo, eu julgo que o particular nestes processos tem que ter uma posição proativa, não pode ter uma posição passiva, e até propondo ao município soluções de desenho de conjunto e até facilitando todo o trabalho do município, que tem uma carga, enfim, de estrutura, de organização mais pesada, e portanto, tendo aqui um processo muito ativo, pode efetivamente reduzir o risco do lado do município, que é a complexidade de gestão, e ajudar na celeridade destes processos. Também só para vos poder fazer aqui o confronto, isto também não está a passar, mas eu vou falando, já está, aquilo que é o modelo tradicional, enfim, tendo ou não pedido informação prévia, enfim, as operações são desenvolvidas ou por loteamento ou por edificação, com o projeto de arquitetura, os projetos de especialidade, as obras de urbanização, que depois dão origem a alvarás, que temos que gerir prazos de execução. Ora, aquilo que eu chamo a vossa atenção como grande oportunidade neste processo de novo paradigma, e aqui, enfim, para além do processo da alteração dos PDM, também aquilo que é a alteração da cultura das organizações municipais, naquilo que é o estabelecimento de uma unidade de execução, que o próprio particular pode propor à Câmara a sua delimitação, contribuir para todos os documentos que são necessários, enfim, os processos são sobretudo aprovados pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, tem publicação em Diário da República, portanto tem um estatuto formal, é depois consubstanciado num contrato de execução, que tem prazos, que naquilo que é a distribuição dos benefícios e encargos está perfeitamente claro qual é a capacidade edificatória, está perfeitamente claro quais é que são os encargos, pagamento de taxas, com participações, compensações, execução de infraestruturas, execução de espaços verdes, portanto fica no fundo tudo definido, eu diria até com mais rigor do que num plano pormenor. Como eu disse há pouco, do lado particular existe com tudo isto a garantia de valor e a garantia de custos, de saber quais são, mas obviamente existe uma complexidade de negociação e contratualização. Obviamente para isso a Works certamente estará disponível para auxiliar todos aqueles que quiserem aceitar este meu desafio de iniciarem estes processos de contratualização do desenvolvimento urbanístico com os municípios, que julgo que é das formas mais positivas que tenho observado em termos de alteração de comportamento das organizações municipais relativamente à gestão urbanística. Com tudo isto, com este contrato de urbanização e execução, obviamente seguiremos os processos, enfim, decorrentes do regime de urbanização e edificação, das operações de loteamento, das operações de edificação, podemos inclusivamente fazer um pedido de informação prévia, tudo isso continua a estar ao dispor e teremos, sobretudo, dará origem também, serão necessários também alvarás de construção, alvarás de loteamento, tudo isso continua, só que desaparece efetivamente aquilo que é enfim, aquilo que pode afetar o valor de mercado que vos falei no primeiro slide. Efetivamente, com este contrato de execução, o risco e a incerteza, eu diria que ficam praticamente reduzidos a zero. E, portanto, com este sentido positivo e com este desafio, termino, enfim, aquilo que vos queria aqui trazer,
No final, eu sei que tem estado disponível as perguntas e respostas que poderão colocar. Eu própria irei ver as que poderão eventualmente já ter colocado e tentarei, pelo menos, não a todas, mas pelo menos àquelas que me parecerem mais significativas, tentarei responder às dúvidas que possam colocar, obviamente sem prejuízo de depois cada uma delas poder ser respondida, quer através de marcação de reuniões com as equipes da Works, quer através de uma resposta mais imediata e simples através de e-mail. Estou então disponível depois, vou ver as vossas perguntas e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada e passaria agora a palavra à Tânia Fragoso, que no fundo vos vai falar da perspectiva financeira de como este período que estamos a viver de transição dos planos municipais pode afetar o valor dos ativos. Tânia, a palavra é sua. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Bom dia a todos os presentes. Na sequência das temáticas abordadas pela Ana, eu gostaria de abordar quais é que são os riscos na quantificação do valor dos ativos. Nós estamos exatamente a falar, nos casos mais específicos de terrenos, para os quais não existe um projeto aprovado ou terrenos que não estão infraestruturados. Estas situações, o mais comum e a situação com que nos deparamos mais frequentemente está exatamente relacionada com os imóveis que estão classificados no PDM como urbanizáveis. No entanto, ocorre uma alteração de plano e existe uma variação da capacidade construtiva. É frequente a existir esta variação, mas nos casos mais críticos podemos constatar que esta variação pode alterar-se de 100% para 0%. Obviamente que este mesmo imóvel mantém um valor intrínseco, mas de qualquer forma representa sempre uma desvalorização de cerca de 90% no valor deste mesmo ativo. Ou seja, estamos perante uma redução drástica de um valor que poderia ter sido assegurado caso existisse para este imóvel um instrumento. No entanto, este não é apenas um dos riscos que existem. Existem outros riscos, mesmo até no caso de terrenos que estão como urbanos, como anteriormente falados pela Ana. Estamos a falar, neste caso, de, por exemplo, terrenos urbanos não infraestruturados, para os quais houve em tempos um projeto e um alvará de loteamento que já não tem uma licença válida e permanece a questão, será que este projeto de loteamento ainda está válido? É muito frequente no exercício da avaliação encontrarmos estas situações e verificamos que esse mesmo projeto que mantém a capacidade construtiva tem uma dotação de lugares de estacionamento que já não está adaptada à atualidade atual, à atualidade do momento. Neste caso, o que é que acontece? É necessário fazer uma adaptação do projeto que implica um aumento dos lugares de estacionamento e um aumento dos lugares de estacionamento muitas vezes tem impacto nos custos de construção. E este impacto nos custos de construção nem sempre é acompanhado na venda destes lugares adicionais que têm a ser criados. Automaticamente temos aqui uma redução do valor de mercado do imóvel por via desta alteração. Além destas alterações, temos também até a adaptação a técnicas construtivas sustentáveis, adaptações de projetos específicas e todos os indicadores que foram assumidos na avaliação inicial, nomeadamente todos os pressupostos, podem ser alvos de alteração. Obviamente que isto tem um impacto no valor, mas não é a única situação. Muitas vezes, no exercício da avaliação, temos terrenos e temos dúvidas nos usos potenciais, porque para aquele terreno é permitida uma variedade de usos ampla. Pode ser possível edificar serviços, comércio, residencial, turismo, industrial, e cabe ao avaliador fazer uma estimativa de qual é que será o melhor uso possível para esse mesmo terreno. Acontece que, perante esta diversidade, nada melhor do que ter como estudo e suporte de valor um estudo económico, um estudo de estratégia e até uma análise de sensibilidade. Para quê? Para que possamos, de forma concreta e segura, definir qual é que será o melhor mix do produto para atingirmos o highest and best use deste imóvel.
Enquanto não temos estes instrumentos, portanto, todos os pressupostos que são assumidos não são validados da mesma forma que podem ser caso haja esse trabalho prévio. Outra situação prende-se também com a viabilidade construtiva sustentável, ou seja, não são poucas as vezes que encontramos loteamentos que já foram, aliás, que já estão infraestruturados, mas que encontram-se por comercializado, não existe uma única construção. Muitas vezes essas situações ocorrem exatamente pelo motivo de que para esse imóvel foi projetada uma construção, no entanto o mercado não tem a capacidade de absorver por vários fatores. Um deles pode ser até, portanto, não existir mercado que tenha capacidade de absorver, quer pelo preço, quer por uma questão de demografia. Portanto, todas estas questões, que seja a alteração dos planos que mudam a classificação dos imóveis e alteram a capacidade construtiva, quer por via da alteração dos PDMs ou das dúvidas que podem surgir no decorrer de todos estes processos, nós temos sempre uma variação no valor intrínseca. O que é mais comum? No caso de terrenos urbanos para os quais não existem estudos de ocupação, existe sempre uma margem de segurança que o investidor quer assegurar do seu lado, uma vez que estas questões não estão definidas. E normalmente esta margem pode variar, mas pode variar até um valor de cerca de 20%. Ou seja, a diferença entre ter um terreno com um projeto aprovado ou com um instrumento semelhante significa uma garantia de valor que, quando comparado para esse mesmo imóvel sem este instrumento, estamos a falar de uma desvalorização num processo de negociação de cerca de 20%. E acabam por ser estas duas situações que temos, quer por via das dúvidas, quer por alterações de planos, que colocam e afetam o valor de forma generalizada. Isto, claro que tem como consequência, portanto, normalmente ou uma perda do valor do ativo ou até as questões das dúvidas que surgem relativamente aos parâmetros assumidos vão muitas vezes gerar entraves e atrasos nos processos de negociação dos imóveis. Contudo, não estamos a falar apenas e não temos apenas a questão dos riscos, é importante termos a noção do que é possível fazer e anteriormente, como a Ana disse, o que é possível fazer para assegurar o valor do seu ativo hoje. E isto pode ser viabilizado exatamente pela concretização de vários instrumentos. É importante ter a noção que investir na consolidação do ativo é sempre preferível a não tomar nenhuma ação. Muitas vezes os instrumentos que estão ao nosso dispor podem ser utilizados, de informação prévia, o projeto de loteamento, um projeto de arquitetura, a execução do estudo de estratégia, uma regularização administrativa. Contudo, muitas vezes este processo não é iniciado pela questão do custo inicial. Existe sempre uma associação de que eu consigo vender o meu imóvel de acordo com como ele está e possivelmente não se justifica fazer este investimento. Mas é importante recordar que este investimento representa uma percentagem mínima, comparando ao cenário das dúvidas que temos um desconto de 20%. Este investimento, muitas vezes, que ajudam a validar os pressupostos, tem um impacto, pode atingir um valor até de 5% do valor do ativo e o investidor ou a entidade que detém o imóvel consegue assegurar essa diferença, comparando ao cenário das dúvidas de 20%, para o seu lado. Portanto, temos aqui um bom pretexto para iniciar todo um processo de validação de pressupostos, uma vez que são exatamente estes pressupostos que nos vão definir e concretizar implantações, usos, capacidades construtivas, eliminam as dúvidas decorrentes da aplicação das condicionantes, seja afastamentos, seja servidões. Portanto, este investimento, quando é feito, obviamente vai nos conduzir a uma obtenção de uma licença de construção ou à obtenção de uma licença de utilização e que nos vão dar, portanto, a capacidade de assegurar e quantificar o valor do ativo, ao mesmo tempo que fica aqui criado um pressuposto de custo-oportunidade. Este custo-oportunidade acaba, que é mais difícil de quantificar, depende das questões específicas de cada investidor, mas que existe, fica com o imóvel com a oportunidade de realizar o negócio exatamente naquela hora. Portanto, todas estas questões contribuem para a valorização do ativo e é importante termos a noção que importa olhar atentamente, porque o mercado imobiliário é um mercado cada vez mais exigente,
onde, portanto, todos os intervenientes querem saber exatamente o que é que estão a comprar, o que é que estão a vender, querem conhecer bem o seu ativo e saber de que forma é que podem viabilizar o seu negócio. Acima de tudo, para cada risco existe uma solução que pode ser encontrada com o objetivo de assegurar o valor do seu ativo. Muito obrigada pela atenção dispensada. Vou de seguida passar a palavra à minha colega Mafalda Maia Seco. Muito bom dia a todos. Obrigada, Tânia. Eu sou Mafalda Maia Seco e represento aqui o Departamento de Valuations e Consultancy da Works. Venho falar-vos um bocadinho sobre as vantagens das due diligence no valor dos ativos. Então, tal como a Tânia e a Ana referiram, a não ação pode ter um impacto negativo no valor do ativo. Por isso é necessário atuarmos preventivamente de maneira a identificarmos os fatores de risco que possam minimizar o valor e a perda de valor do imóvel. Então, as due diligence têm assim como objetivo principal dar aos investidores todas as ferramentas para que possam tomar decisões de forma totalmente consciente em qualquer fase da vida do imóvel e para qualquer tipo de finalidade, seja ela aquisição, venda ou mesmo numa gestão ativa do portfólio em carteira, tornando desta forma o mercado cada vez mais transparente e atrativo. De maneira a consolidarmos todos estes pressupostos e minimizarmos a redução do risco do valor do ativo, reunimos um conjunto de procedimentos que consideramos essenciais, em que numa primeira fase analisamos toda a parte burocrática do imóvel, seja ela desde a documentação legal até à sua atual situação camarária, porque pode ter já projetos, tal como já foi referido, pode ter projetos que já estão caducados, a documentação legal pode não ter nada a ver com aquilo que efetivamente também está na Câmara, e então fazemos essa confrontação. Seguidamente realizamos uma vistoria ao imóvel, de maneira a confirmar áreas, características físicas do imóvel, sejam elas a área, o tipo de solo, o declive do solo, características construtivas de eventuais construções e estado de conservação das mesmas. E confrontamos todos estes levantamentos que fazemos no local com a informação legal, assim como com a situação atual camarária. Tal como referido pela Ana e pela Tânia, existem muitas situações em que a documentação legal por vezes descreve um terreno, mas no local verifica-se que já existe uma construção e que muitas vezes essa construção nem sequer está acabada e que nada tem a ver com o projeto que foi aprovado. Assim, ao fazermos este levantamento de todos estes fatores que podem influenciar negativamente ou positivamente o valor do ativo, conseguimos ter aqui uma noção de se o negócio poderá ser viável ou não. Outro fator que cada vez mais é uma preocupação social por parte dos investidores é a avaliação do impacto ambiental e a criação de soluções ecologicamente sustentáveis, de maneira a minimizarmos a nossa pegada ecológica e assim assegurar condições ambientais para as nossas futuras gerações. Desta forma, avaliamos e criamos soluções ecologicamente sustentáveis com a máxima eficácia energética, assegurando também o enquadramento do projeto na envolvente, de maneira a minimizar o impacto ambiental. Todas estas soluções e avaliações têm por base as certificações internacionais, a BREEAM, a LEED ou a WELL. Assim, com a ajuda do Departamento de Urbanismo, apuramos a viabilidade urbanística do imóvel, com aferição tanto do tipo de uso como dos índices construtivos, de acordo com os instrumentos de gestão territorial que estão em vigor para o imóvel em causa. Paralelamente, o Departamento de Research realiza uma análise de mercado
imobiliária e sociodemográfica, de maneira a aferirmos os valores de mercado, os tempos de comercialização, se efetivamente aquele tipo de produto faz sentido naquele local, quais são as principais carências e as oportunidades que o mercado nos está a oferecer, de maneira a definir o produto final, assim como o target que nós queremos alcançar. Com todos estes parâmetros devidamente definidos, conseguimos assim identificar o high and best use do imóvel através de análises económico-financeiras. No final de todo este processo, entregamos ao cliente um dossiê com todos estes pressupostos e todos estes parâmetros que possam influenciar negativamente ou positivamente o valor do imóvel, que ele poderá depois implementar. Neste sentido, para a Works faz sentido considerarmos aqui 3 grandes grupos de due diligence. As due diligence urbanísticas, que têm como objetivo assegurar a manutenção e a criação de valor, facilitando no futuro a comercialização do imóvel. As due diligence comerciais, que têm como objetivo validar os pressupostos de venda e os dados do imóvel, de maneira a garantir o valor do imóvel e evitar custos adicionais futuros com o ativo. E as due diligence da REOs, que podemos aconselhar e definir uma estratégia para o imóvel com a garantia do valor dos mesmos. Como todos sabem, hoje em dia o mercado imobiliário está cada vez mais competitivo, cada vez mais profissional e cada vez mais exigente. Como tal, consideramos essencial a realização de uma due diligence por parte de uma entidade totalmente independente na tomada de decisões conscientes. Tal como o Peter Drucker escreveu, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, e a Works teria todo o gosto em ajudá-lo a criar um futuro melhor. Muito obrigada pela vossa presença. Nós agora vamos abrir um espaço para responder às vossas questões através do chat. Muito obrigada. Muito obrigado, Mafalda, Ana e Tânia. Agradeço imenso esta formação, e não só formação, mas explicação um pouco o que é o futuro do imobiliário e no qual a Works poderá, obviamente, ajudar, a conseguir se apurar melhor o desenvolvimento dos projetos. Deixarei também esta palavra à Ana, se calhar, para responder algumas questões que possa haver aqui. Ana. Das questões que nos foram chegando e talvez juntando aqui algumas que se referem a uma questão que é sempre colocada, é relativamente, enfim, neste processo de transição de um plano para outro plano, o que é que acontece a um projeto que tenha aprovado, a um pedido de informação prévia que também foi aprovado, a uma licença que tenho emitida, portanto, tentando juntar aqui estas questões, enfim, na minha intervenção, em que vos passei um pouco as minhas reflexões, fui deixando também algumas indicações, mas obviamente cada caso é um caso, mas tentando, enfim, de uma forma muito genérica, eu gostaria de dizer o seguinte, é hoje, enfim, perfeitamente consolidado no nosso enquadramento jurídico de que quer um pedido de informação prévia, quer a aprovação do projeto de arquitetura, quer licenças, alvarás emitidos, são momentos que conferem direito ao particular e, portanto, mesmo que tendo eu um projeto de arquitetura aprovado, entretanto, estou a desenvolver o meu projeto de especialidades, vou requerer a emissão do alvará, até a emissão desse alvará, vou iniciar a minha construção. Se durante este processo o plano que foi aplicado for alterado, o momento que eu consolidei o meu direito é no momento da aprovação do projeto de arquitetura. E, portanto, o novo plano não afeta esse direito. E se o afetasse, seria equivalente a uma expropriação de direitos e portanto, deveria ser sempre acompanhada da respectiva e justa indemnização, enfim, não querendo entrar em questões muito técnicas. Mas, portanto,
existindo um projeto de arquitetura aprovado, ou um pedido de informação prévia, ou uma licença emitida, isso são momentos de consolidação de direito. Quando o plano altera, não vem afetar esses meus direitos, mas desde que eu cumpra todas as suas condições. E isto, relativamente ao projeto de arquitetura, não deixo falhar nem um dia no prazo para apresentar os projetos de especialidades, não deixo passar nem um dia para pedir a emissão da licença, não deixo passar nem um dia do prazo da licença, porque se o processo caducar e eu pedir uma nova aprovação, serão as novas regras que se vão aplicar. No caso do pedido de informação prévia, que eu tive o cuidado de vos alertar especificamente para essa situação, o pedido de informação prévia constitui direito de o particular apresentar até ao prazo máximo de 1 ano projeto de arquitetura para licenciamento nos exatos termos em que ele foi aprovado no pedido de informação prévia e, portanto, se verificarem todas estas condições, o direito não é afetado. Questão diferente é, primeiro, se forem apresentar um projeto de arquitetura diferente ou mesmo que mais ou menos parecido, mas com diferenças, às vezes de pormenor, esse direito que tinham adquirido com a aprovação do PIP deixa de imperar na decisão do município. E, portanto, a questão vai ser sujeita às novas regras, poderá existir aqui uma ponderação relativamente se piora ou melhora as condições relativamente ao novo plano, mas eu diria que se não cumprirem exatamente o mesmo projeto, não têm direitos no momento de submissão do projeto de arquitetura. E, portanto, nada vos vale o PIP apresentado. Também no que diz respeito a alvarás emitidos, quer de construção, quer e muito especialmente a alvarás de obras de urbanização, que existirão muitos, enfim, cujo prazo já expirou, ainda que não tenha sido declarado caducado, e, portanto, em que os processos estarão em condições muito frágeis perante alterações de planos, eu diria que essas situações devem revestir-se da maior atenção. Portanto, relativamente a estas, enfim, eu tentei juntar sobretudo das questões principais que aqui colocaram e que nos fizeram chegar esta preocupação do que é que acontece ao projeto de arquitetura que tenha aprovado ou, enfim, e já agora dizendo também, se eu tenho um projeto de arquitetura em análise, em aprovação, mas ainda não foi aprovado, se o plano alterar neste meio termo, enquanto ele não for aprovado, ele só vai poder ser aprovado à luz do novo plano. Portanto, os processos que estão a decorrer, a menos que o plano diga que só se aplica a novos processos, a novos procedimentos ou a novos pedidos, não é? Poderá ser essa a opção do município, se assim quiser, estabelecer o momento em que se aplica o seu plano, porque nada impede que os planos, quando são aprovados, o prazo em que entram em vigor seja no dia seguinte, ou seja, passado 6 meses. Se aplica a todos os processos, quer estejam em curso, quer os novos pedidos, ou só se apliquem aos novos pedidos. Isso será sempre uma opção dos municípios, mas mais uma vez isso faz parte do conteúdo do plano que, até ao momento, pelo menos da discussão pública, não temos o total conhecimento. Portanto, eu diria, enfim, das questões que nos fizeram chegar, todas elas andam um pouco em torno desta questão e, portanto, eu diria que, obviamente, as equipes da Works estão disponíveis para responder e até, sobretudo, para apoiar em quaisquer questões desta natureza, quer através de estudos de avaliação, de estudos urbanísticos, de diligência em concreto nestas matérias, verificar se os pressupostos estão em risco ou não. E, portanto, agradecendo, obviamente, o interesse de todos,
e a disponibilidade de nos estarem a ouvir. Passava a palavra ao Pedro. Muito bem, obrigado, Ana, mais uma vez. Enfim, como foi dito nesta conferência, ou nesta formação também, estamos perfeitamente, a equipa da Work está perfeitamente, enfim, disponível para poder ajudar em qualquer processo. Temos as valências todas necessárias para realmente podermos acompanhar até uma fase, desde o início até à fase final. Contamos, obviamente, com departamentos também de research, que obviamente é um fator importante também para a análise do próprio projeto, como disse também a Tânia para o Best Use. Em relação, portanto, basicamente, vamos à vossa disposição para aquilo que achem necessários. Sabemos, como é óbvio, que existem muitas entidades que neste momento são detentoras de muitos terrenos e, portanto, muitos problemas também, de certa forma, em relação à construção de alguns ativos que não estão finalizados e, portanto, não estão preparados para ir para o mercado. Mas podem, obviamente, contar com o nosso apoio, tanto no ponto de vista processual, portanto, basicamente acompanhar os projetos diretamente com as câmaras, enfim, adequadas, como também promover tudo o que é necessidade para conseguir que o projeto seja aprovado nas melhores condições, com melhor capacidade de investimento do ponto de vista de retorno que se poderá ter do ativo e da clarificação do próprio ativo. Iremos, obviamente, fazer outros talks, não é? O Work Talk 2, que iremos agora formalizar também, mas agradeço a todos a vossa participação e o interesse que tiveram neste nosso, enfim, desenvolvimento de clarificação perante o mercado. Muito obrigado, agradeço mais uma vez às pessoas que nos estiveram a assistir e também, obviamente, à minha equipa fantástica, tanto a Tânia como a Mafalda como a Ana, de terem feito este trabalho. Muito obrigado a todos.